Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plano Business. Hoje, diretamente do Café com RH, aqui do Rio Mar Fortaleza. E temos, com Dandan, temos hoje vários patrocinadores. Entre eles a Serlares, o Mentory Bank, Next, Trio e Unibank. E eu queria que você, Dandan, apresentasse a nossa querida convidada de hoje. Pompeuzinho, primeiramente, um prazer enorme estar aqui de volta. Eu nunca mais tinha feito com você. Sempre bom demais dividir aqui a banca com você, meu irmão. Bom demais. Prazer Café meu. com RH, esse evento incrível aqui no Rio Mar, né, da Unimed Fortaleza. Recebendo aqui a Sandra Dioffi, que tem um trabalho incrível, né, Sandra, na área de recursos humanos, na área de pessoas, né, cuidando de organizações, nesse tema tão relevante. Ela que está aqui como uma das palestrantes do evento e ela deu uma palestra que é o tema Geração Z e o mercado de trabalho. Sandra, mas a gente queria começar aqui, primeiramente, entendendo um pouco a tua história, porque eu estava dando uma olhada, você tem uma história muito bacana na área privada, né? E aí depois você se desligou, né, para montar o seu próprio negócio, para empreender. Então, só para a gente te conhecer um pouco melhor, conta um pouquinho da tua história para a gente. Conto sim. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu tenho 30 anos, embora não pareça, 30 anos de mercado corporativo em RH, passando aí pela Bunge Alimentos, Accenture, DASA, empresas grandes. E dentro desse processo, até um processo onde entendendo que a gente está aprendendo todos os dias, eu cheguei no momento onde resolvi empreender, ou seja, virar trainee de empreendedora. Então, eu com 55 anos sou trainee, olha que chique. Uma coisa jovem, né? E dentro desse processo eu montei duas empresas. Uma empresa é a Binice, que é focada em cultura e liderança para ajudar as organizações nessas agendas de transformação. E também o Trampo é Seu, que é uma startup de impacto social. O que ela faz? Eu vou na favela achar talento escondido para apresentar para as empresas. É como se fosse um headhunter da favela, porque a empresa está dizendo para a gente que quer diversidade. Mas principalmente pretos e pardos estão concentrados em favelas e periferias por uma questão socioeconômica. Então não adianta mais a gente esperar o talento vir até a gente, até porque ele às vezes não sabe da oportunidade. E aí eu vou até ele. Então isso está complementando aí a minha experiência e me trazendo assim conexões muito bacanas, reflexões muito bacanas. Muito legal. Sandra, e como foi essa transição da iniciativa privada para o desenvolvimento dos seus projetos sociais? Podia falar uma coisa bonita, né? Mas a Eu real... acho, Sandra, só complementando, você largou uma posição confortável, né, na iniciativa privada e foi empreender, né? Todo o nosso respeito ao empreendedor, né? O cara que leva o país para frente e tal. Como é que foi essa decisão? Bom ponto aí, Pompeu. Bom ponto. A verdade que não é tão bonita, ou talvez seja, é que eu tive um burnout. Tive um burnout, como eu achava, nunca tinha pensado, sempre trabalhei muito, sempre tive muito orgulho e adorava o que eu fazia, mas chegou um momento de colapso emocional, de cansaço físico. E com esse burnout eu refleti se eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo. Vem juntando também com a questão da idade, assim, o que eu estou deixando de legado para esse planeta, o que realmente eu estou aprendendo. E essa sede de aprendizado, quanto mais a gente vê que a gente está aprendendo, mais jovem eu me sinto. Mais oportunidade eu percebo. A gente lá a longevidade aumentou bastante, a gente tem uma perspectiva de viver 90 anos. Então quero passar meus próximos 50 anos ou 40 anos fazendo as mesmas coisas? Sim, mas não para as mesmas pessoas. E aí eu entendi que como empreendedora eu posso impactar mais. Eu posso promover mais reflexões, eu tenho mais liberdade para decidir o que eu quero fazer, eu posso escolher os projetos que têm a ver com os meus valores. E aí, sim, estou aprendendo, me desenvolvendo e conhecendo pessoas que eu acho que eu não conheceria se eu estivesse naquele ambiente que eu estava anteriormente. Sandra, tem um ponto que eu queria te perguntar. Hoje em dia, que tem muito a ver com essa história do burnout que você teve. Hoje em dia a gente vive numa época de uma cobrança muito grande por performance, por produtividade, por resultado. E isso tem sido cada vez mais comum, que as pessoas tenham um certo tipo de desequilíbrio emocional por causa do trabalho. Que dicas você poderia dar para que a pessoa pudesse ter um trabalho performático e, ao mesmo tempo, encontrar a sua felicidade dentro desse cenário tão desafiador, hein?
Na prática, tem uma questão muito ligada, como você faz a gestão da sua vida. Então, quanto você come saudável, quanto que você dorme por dia e se você pratica exercícios. Essa é a parte mais fácil que está no seu controle. O burnout, ele tem um trigger, né, ou seja, um disparar dele, que não é necessariamente por você trabalhar muito, mas é quando você vê que o que você está fazendo não está sendo valorizado. É como você reconhece o seu trabalho. E aí que você tem esse colapso, vamos dizer assim, né? Essa exaustão física e emocional. Então, tem uma das origens do burnout, que é uma origem emocional ligada ao seu propósito. O que eu estou fazendo está sendo valorizado? E é isso mesmo que eu quero fazer? Então, é uma via de mão dupla, onde você tem uma responsabilidade, mas também a sua liderança tem outra. Então, para que as pessoas não venham a ter mais burnout, se eu voltasse atrás, que eu acho que valeu muito a pena para mim, tá? Eu aprendi muito. Mas se eu voltasse atrás, eu falaria para a Sandra naquela época, escute mais os sinais do seu corpo, as suas reações, reflita e faça as escolhas mais conscientes. Se você quer continuar nesse trabalho, se não quer, o que você pode continuar fazendo. Então, tem um pouco mesmo de se respeitar, que é onde que está no seu controle. Então, ouvir os sinais, né? Ouvir os sinais. Entendi. E Sandra, quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando passou por esse burnout e na tua vida a seguir, né? Que eu acredito que foi quando você resolveu virar a chave. Exatamente. Então, eu fiquei trabalhando ainda, eu me estendi por 1 ano depois do burnout, porque eu não queria dar o braço a torcer. Então, é muito ego, né? O que nos deixa doente é o nosso ego. Como eu lido com aquilo, como eu aceito que às vezes eu tenho vulnerabilidade, às vezes eu não faço bem uma coisa, ou às vezes lidar com algum feedback não é bom. Então, tem muito dessa questão de como é que você lida. Então, eu estiquei ainda por 1 ano, mesmo com a família falando, sai do emprego, descansa, vamos... E aí eu estiquei, que foi bom para mim, mas eu acho que quando eu também decidi migrar, refletindo assim, o que eu aprendi aqui? Onde foi que lá atrás eu errei que eu posso acertar lá na frente? E aí eu resolvi fazer algo para uma população mais simples, como o Trampo, né? Que são pessoas da periferia, da favela, e também trabalhar com quem valoriza o meu trabalho, que também é uma coisa importante quando a gente vê essa questão de demanda, de necessidade no mercado. É muito legal quando você coloca aí o propósito e a missão envolvida no seu dia a dia de trabalho. Então eu queria... explica pra gente, você citou há pouco, Sandra, mas explica pra gente, detalha pra gente, por exemplo, essa história você é a CEO da startup, como você falou, o tempo é seu, que é uma startup muito legal. O trampo é seu. Desculpa, o trampo é seu, perdão, o trampo é seu. Que envolve uma ação de inclusão muito relevante em favelas. Exato. Né? Tem muita riqueza em favela. Tem. Né? Tem muita riqueza em favela, inclusive recursos humanos. Exato. Né? Então, explica pra gente um pouco, especificamente, o trabalho social, né, dessas duas startups. O trampo é seu e a Bnice. Em detalhes. Tá bom. Bom, o trampo é seu, ele tem o seguinte papel. Uma empresa contrata a gente para achar talentos. A gente vai e mapeia a região onde essa empresa está. E nesse mapeamento, que é uma ferramenta que a gente tem de dados, né, de analytics, ela consegue ver quais são as ONGs, as comunidades, a demografia, né, daquela região. E até se dentro dessa sociedade, dessa comunidade, a gente tem escolaridade, experiência, gente desempregada. E eu vou, depois desse mapeamento nessa região, faço parceria com as ONGs que estão ali, que eu já mapeei, e as ONGs chamam as pessoas que moram para um processo seletivo chamado Rolê do Trampo. Esse rolê é um dia inteiro de evento, onde a pessoa pré-se inscreveu, chega no rolê, tem o café da manhã, é recebida com sorriso, com abraço, com aperto de mão, com o nome, não entra em fila, não precisa levar o currículo, não precisa se provar. E ela chega para a gente nesse processo e a gente faz ali um dia de dinâmica de grupo, de papo reto, de entrevistas e depois a gente se despede delas com uma lembrancinha, uma sacolinha e explica como vão acontecer as próximas etapas.
Por que isso é importante? As pessoas que estão ali naquela comunidade periferia, elas se sentem excluídas emocionalmente e economicamente. Elas chegam, às vezes, sentadas com a mão assim na perna, cabeça baixa, e quando você vai fazendo todo esse processo, ela vai se soltando, ela vai contando, ela vai mostrando as competências socioemocionais, que no mercado de trabalho hoje são as mais requisitadas, e que ela está ali escondida porque ela está tímida, porque ela não se sente capaz, ela não se sente no mesmo nível que a gente, porque a gente está em outro grupo social ou outra região da mesma cidade. É uma coisa muito louca. E aí, a partir desse momento, ela vai ficando mais à vontade e ela consegue, no processo, demonstrar essas capacidades que as empresas estão pedindo. Então, na verdade, é como se a gente fizesse essa conexão da pessoa, do talento, que a gente fala talento escondido, com a empresa que está buscando. Então, hoje, os processos seletivos, eles não estão humanizados, eles são muito cara crachá ou cara currículo. Olha o seu currículo, deixa eu ver aqui o Daniel, já não serve, cortei, e nem entende a história do Daniel. Para a gente, o candidato não é o currículo, ele é uma história, e essa história me interessa e, obviamente, interessa a empresa. O que a gente tem visto aqui? Que essas pessoas, quando selecionadas dessa forma, elas têm um engajamento maior, porque a conexão emocional se faz desde esse primeiro momento. Não é algo que ela está pedindo, por favor, me dê uma oportunidade. Sim, ela está ali conhecendo uma organização com uma cultura que está falando que vai acolhê-la. E de verdade, quando uma empresa se propõe a trabalhar com trampo, é porque ela tem um olhar diferente para a sociedade e para a diversidade. Muito legal. E no caso da Be-Nice, que aí mexe mais com a história da saúde mental. Exato. Não é isso? É. A Be-Nice, ela é complementar ao trampo. O trampo vai lá e acha o talento. A Be-Nice prepara a empresa para receber, seja o talento do trampo ou qualquer outro. Ambas são startups. Ambas são startups. Então, a Be-Nice, ela trabalha aquilo que é a essência da organização, que é o quê? A cultura. Cultura é como as coisas são feitas aqui. É o nosso jeito real de lidar, de falar, de andar. É aquilo que não está escrito na parede, mas que todo mundo ali tem aquela crença e se comporta. Só que essa cultura, às vezes, ela não é favorável ou a um determinado momento do mercado, ou a uma crise, ou a trazer uma inovação. Por quê? Porque aquelas crenças ali estão desatualizadas, aquelas crenças não vão atender ou sustentar aquilo que eu quero trazer de novo. E o que a gente vê muito hoje é que todas as empresas estão precisando trazer para dentro de casa a diversidade, não só porque querem ser bonitas na foto ou querem atender o ESG. Elas querem trazer a diversidade porque precisam de um modelo mental diferente. Porque elas precisam inovar. Nenhuma empresa inova, nenhum negócio se transforma se todo mundo pensar igual. Quem é que vai questionar? Então, para isso, as empresas estão trazendo diversidade e, além delas trazerem, elas estão sendo também demandadas pelo mercado. As outras empresas comparam, os talentos falam, não quero ir para essa empresa porque ela não é diversa, enfim. Então, as empresas estão vivendo toda essa necessidade de transformação, só que o jeito de ser precisa ser diferente. Não adianta eu falar, eu quero fazer dieta. Não, eu tenho que mudar a minha rotina. E a cultura é muito isso. Então, a Be-Nice vai até a organização, entende como é que aquela organização vive, entende como esses líderes trabalham, como os processos estão estabelecidos, que o processo sedimenta a cultura, enfim. E, a partir daí, promove toda uma transformação gerenciada nessa organização. Seja para receber esses talentos escondidos, porque não adianta eu trazer um talento onde a casa dele é infinitamente menor que o banheiro da empresa. Onde, às vezes, ele não tem saneamento básico e ele vai para a empresa e tem que mexer no computador, nem sabe ligar, às vezes, no notebook. Você tem de tudo. Como é que eu recebo, como é que eu integro, como é que eu faço com que esse talento seja bem utilizado na empresa? Preciso trabalhar a cultura. Então, muito um pouco legal, disso. Né? Sandra, eu te ouvindo aqui, eu fico aqui imaginando aqui o Ceará, como precisa da tua empresa. Queria saber se você está atuando já aqui no Ceará, se você tem algum parceiro no Ceará e como é que funciona para você, por exemplo, ali atrás do Yacht Club tem um morro chamado Morro de Santa Terezinha, que se identifica exatamente com tudo que você está falando. Como é que acontece para a sua empresa chegar lá e fazer esse trabalho? Você precisa de algum apoio governamental, alguma empresa patrocinando, alguém te contrata para fazer isso? Como funciona? Eu preciso ter um cliente aqui no Ceará, eu adoraria, inclusive. Eu trabalho hoje no Brasil todo, tá? Eu trabalho, por exemplo, assim, tem um potencial. Já trabalho muito ali em São Paulo, Rio de Janeiro e toda a região do Triângulo Mineiro.
tenho clientes grandes que já me contratam hoje. Então, quando ele me contrata, ele fala assim, olha, eu não tenho candidato aqui nessa região. Esse é meu trabalho. Eu vou, jeans e tênis na favela, eu falo que é fora do ar-condicionado. Esse é o meu trabalho, é um RH que está no campo. E vou até as pessoas. E faço todo esse trabalho de mapeamento e de atração, seleção para as organizações. Mas para eu vir para cá, eu tenho que ter um cliente que queira de verdade, aqui provocando, queira de verdade levar a diversidade. Porque uma coisa que eu vivi muito no início do projeto, eu já estou há 3 anos com o trampo, é a empresa que fala assim, eu quero diversidade, eu quero um profissional preto e pardo, que eu tenho que aumentar aqui o meu número de pessoas que realmente... Quando eu fazia o processo e levava o currículo era muito bom, mas era uma universidade de segunda linha, que eles chamam em São Paulo. Era um profissional que não tinha o requinte da formação que os outros tinham, mas a capacidade e as necessidades básicas estavam ali. Então, para também que eu seja contratada aqui no Ceará, eu preciso de uma empresa que de verdade queira transformar, porque senão a empresa vai me trazer e eu não vou conseguir trazer resultado. E aí eu me frustro, o candidato se frustra e também a empresa também não alcança o resultado dela. Então, essa empresa está querendo transformar? Ela acredita no benefício desse novo talento ou não? Muito legal. Sandra, eu estava pensando aqui um negócio, a gente está aqui num evento belíssimo da Unimed Fortaleza, que é o Café com RH, e o tema da sua palestra foi uma palestra muito interessante, né? Que é um tema que é geração Z e o mercado de trabalho, né? Explica para a gente um pouquinho a geração Z e esse mercado de trabalho. A geração Z nasceu 100% digital. Então, é uma população ou um grupo de pessoas, de jovens, que para eles a informação chega quase que por osmose, né? Ela tem acesso, inclusive a fake news, né? Então, é uma geração que está acostumada com essa informação de ponta na mão dela. É uma geração pragmática, porque ela tem informação, então ela tem opinião. É uma geração que está muito conectada com temas de justiça, de equidade, de diversidade. Para eles não tem distinção se você é gay, hétero, preto, branco. Você pergunta para alguém da geração Z, fulano é gay? Ela fala, não sei. Nem passou pela cabeça dela perguntar. Porque para ela não é interessante se ele é gay, se ele é hétero. Então é esse modelo mental. Contudo, ela nasceu na época muitos, né, assim, viveram muito essa fase da Covid, que foi uma fase onde a gente estava muito recolhido dentro de casa, onde as relações eram mais virtuais. Ela também viu muitos pais burnoutados como eu, e aí olharam o nosso trabalho te burnoutou, te deixou doente. Então ela também foi formando uma opinião em relação a esse mercado. Então ela também tem algumas crenças limitantes. Então ela tem, eu diria para você que como qualquer outra geração, ela tem pró e contra. E ela também compõe uma diversidade, se você for pensar. Agora, como é que eu uso o melhor dessa geração? Se ela nasceu digital e ela é altamente conectada, eu vou usar isso a favor, né? Agora, se ela tem dificuldade, talvez, no trabalho presencial, eu posso oferecer o híbrido, eu posso oferecer o remoto. Por que ela precisa estar presencial? Então, acho que não só a geração Z, mas todas as gerações, ela tem seus prós e contras que foram aprendidos. Comportamento você aprende. A Sandra hoje é um consolidado de tudo que ela viveu e foi refletindo. Isso é bom, isso é ruim, isso é bom. Certo ou errado, ela tem uma conclusão. Quando eu trago a Sandra, ou toda a diversidade para a organização, e uso o melhor dela, reconheço aquele talento e ajudo ela também a superar aquilo que ela não é bom, eu tenho o melhor dos mundos. Mas o que acontece? A gente rotula, né? Então eu quero alguém pronto, que não existe, que quando vem para a minha organização, que eu acho que ela é inovadora e não é, aí eu começo a ter problemas. Então, na verdade, seja a geração Z ou seja outra geração, a gente precisa olhar com um olhar mais empático, não empático de romântico, mas em olhar realmente o que ela tem de bom e de ruim, como que ela vê a realidade, como que eu posso ajudar ela a ter o melhor de si mesma. Muito legal. Sandra, a gente acompanha os dados e eles mostram que muitos jovens passam menos que 3 meses nas empresas. Qual o desafio dessas corporações para reter esses talentos?
Eu adoro essas perguntas, porque parece que o jovem é que é irritante, o jovem que é impaciente, o jovem que não é? Ah, o jovem só fica 3 meses, vai embora. Por que será? Porque ele não tem a mesma, deixa eu ver uma palavra boa, a mesma paciência que a geração X tinha, porque a geração X, que era minha, queria trabalhar porque precisava de dinheiro. Porque o dinheiro era a coisa mais importante. Para a geração Z não é. Então, se ele vê um líder que não trata ele bem, ele vai embora. Não é horrível isso para o líder? Como que ele não vai me aturar? Como que eu não posso mais obrigar as minhas leis e o meu jeito? Essa é a diferença. É mais fácil eu falar que a geração Z está errada. Não, quem está errado sou eu como líder. O que eu não faço que eu não consigo reter esse talento? Ou será que toda a geração Z é sem talento? Tem alguma coisa descompensada. Então, sim, eles têm mais oportunidades porque eles têm mais informação. Quando eu procurava emprego na minha época, era no jornal, né? Não era na internet. Então, se eu fosse pedir demissão em 3 meses, quanto tempo mais eu ia levar para me empregar? Não. Se ele é bom, se ele tem uma formação, ele se emprega rápido. Então, é um pouco do mercado competitivo, mais de oferta e demanda do que tem de recurso, mais do que o líder precisa pensar que ele não está mais liderando na época do X. A vida mudou. Sandra, a gente estava conversando aqui, Pompeuzinho, com a Sandra, antes de você chegar, eu e ela, e a gente estava conversando exatamente sobre o papel do líder. Sobre o importantíssimo papel do líder dentro de uma organização, que foi o ponto que você falou aí. A boa empresa, ela até atrai o talento, mas quem mantém o talento dentro da empresa é o líder. Perfeito. Né? Então, isso é assim, vamos detalhar mais um pouco, porque eu acho que isso é uma coisa tão importante, e muitas vezes isso é compreendido como uma coisa óbvia, elementar, mas eu acho que a gente não deve desprezar uma coisa dessa magnitude tão importante, que é o papel do líder nas organizações. Faz sentido, Sandra? E eu queria complementar, Sandra, eu queria que você também dissesse, já que complementa a sua pergunta, Dandan, quais são as virtudes que esse líder precisa ter para ele realmente ser um líder eficaz, eficiente e admirado? Olha, e vou te falar, ele precisa ter muito pouca coisa. Ele precisa ser humano. Aí você acha que é romântico, né? Não. A gente fica sofisticando a liderança, colocando ele como super-homem e super-mulher, falando de coisas mais complexas, de investimento, quando, na verdade, esse líder precisa ser uma pessoa que vai olhar o profissional dele também como uma pessoa. Uma pessoa que tem dor de barriga, que tem fome, que tem dívida, que tem amores, desamores, problemas familiares. A pergunta é, você gostaria de ser liderado por você? Alguém que hoje é liderado por você te contrataria para o time dela? Então, são coisas muito simples. Então, eu vejo muito essa preocupação e cursos de sofisticação, e curso tem que fazer, tem que se desenvolver, mas, na verdade, a gente precisa, como pessoa, para ser líder, de autoconhecimento. Espera aí, o que eu sou boa? Então, a Sandra, por exemplo, não é boa numa capacidade muito analítica. Eu não tenho atenção a detalhe, eu não tenho paciência para números, eu não consigo olhar uma tabela com muito detalhe porque eu tenho uma visão muito mais macro, é o meu jeito de funcionar, eu sou muito mais emocional. Eu sempre me cerco de pessoas no meu time que sabem ou que têm essa capacidade melhor do que eu. Por quê? Porque eles conseguem me ajudar e me olhar. Aliás, eles não me deixam errar. Agora, quando eu, como líder, tenho medo dos meus talentos, porque eu acho que eles são melhores do que eu, ou porque eles têm capacidades que eu não tenho, é quando eu me afasto deles. Ou quando eu percebo que o meu talento está calado demais aquele dia e não tento entender ou se ele precisa, não precisa me contar, mas se ele precisa de algum apoio, mas isso não é básico? Deveria. Mas é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre ter um discurso sofisticado ou ser um inspirador, um astro que vai falar e todo mundo vai se apaixonar. Não é sobre isso. O líder pode ser, inclusive, tímido, mas ele pode ter uma relação 1 a 1 de respeito, de interesse genuíno que vai, sim, apoiar aquela pessoa ou a crescer na carreira ou até ir embora. Porque pode ser que eu, como profissional, realmente não goste daquele trabalho.
e o meu talento pode ser melhor utilizado em outro lugar. Então, eu, como liderança, já tive pessoas que vieram falar para mim que iam fazer processo seletivo numa outra empresa. E eu acompanhei, eu ajudei. E não é que eu não tenha errado, eu errei muito como líder. Já liderei times enormes. Mas, na maior parte do tempo, eu me questionava assim, como eu gostaria de ser tratada nessa situação. É disso que a gente está falando. Sandra, você tem uma experiência muito grande em lidar com pessoas, recrutar profissionais, entender a demanda das empresas e tal. Na sua opinião, quais são as competências profissionais mais valorizadas atualmente e as competências profissionais para o futuro? Tá. Eu vou colar aqui, fazer um plágio da Clara Piloto. A Clara Piloto é uma diretora do MIT, eu já trabalhei como faculty para o MIT. É referência, né, em tecnologia e educação. E a Clara Piloto fala que o perfil do futuro é o novo bilíngue. Eu falei, bilíngue, legal, né? Quem fala mais de um idioma, né? 2 idiomas pelo menos. Aí ele fala assim, não é o inglês e português, espanhol, francês. O novo bilíngue é aquele que sabe de tecnologia e do humano. Aí você fala assim, eu tenho que programar? Não. O tecnológico, a tecnologia, é você saber fazer uso da tecnologia. Você usa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você maximiza o seu talento com a tecnologia. Todo mundo pode aprender. Isso é legal também, porque a neurociência traz muito isso. Eu não sei, eu posso aprender em qualquer idade. Eu estou com 55, eu posso aprender o que eu quiser. Claro, pode ser que eu não seja tão boa quanto vocês, né? Porque vocês já podem ter mais experiência, mas eu posso aprender. Então, o tecnológico é muito essa esfera de saber usar a tecnologia. Se souber desenvolver, melhor ainda, né? Porque hoje em dia está carência no mercado. Com toda certeza. Agora, o outro idioma, que é o humano, é o saber também maximizar o potencial do humano. Como que eu me comunico com esse humano? Como que eu respeito? Qual a minha resiliência? Qual a minha empatia? Como que eu posso efetivamente promover o melhor das pessoas e também deixar um legado? As pessoas que conseguirem investir nesses 2 idiomas vão ter mais oportunidade, mais trabalho e mais satisfação e felicidade, que eu acho que isso também é um fator importante. Eu posso ter sucesso, mas estou feliz com esse sucesso? Tinha uma carreira corporativa de 30 anos, estava muito boa, amei, mas chegou um ponto que eu falei assim, não estou mais feliz, deixa eu fazer outra coisa. E aí você tem que ter a capacidade de se reinventar. Legal. Sandra, e falando sobre comportamento, como nós podemos nos preparar para o novo que nós ainda não conhecemos? Tanto nós indivíduos como as corporações. Quando a gente vai pensar no novo, a gente sempre está assim, né? Puxa, o Covid veio, ninguém sabia. Eu gosto até de fazer uma analogia que era assim. Você estava no campo de futebol, lá no banco, e o jogo estava rolando, não era isso? Estava lá, sentado, banco reserva, o técnico vira e fala assim, olha, entra em campo agora. O que você faz? Vai pra cima, Aquece, né? se prepara e vai lá, né? Aí você foi aquecer, né? Aí o técnico falou, não tem tempo, entra agora. E foi assim, não foi? Dia 16 de março, a gente entrou em campo sem aquecer. A gente não continuou batendo bolão? Continuou. Tirando as questões tristes de cada família, estamos aqui trabalhando, sobrevivemos, entramos em jogo sem aquecer, jogamos a bola e aprendemos a lidar com aquela pandemia que nunca tínhamos visto. O nome disso é capacidade de mudança, é adaptabilidade. E a neurociência traz que o nosso cérebro tem neuroplasticidade, que é essa capacidade de aprender e de se adaptar ao novo. Beleza, então já sabemos que todo ser humano tem essa capacidade. Uns mais e uns menos. Por que mais e menos? Aqueles menos é porque estão usando menos essa capacidade. Então a resposta para você é, para as coisas novas que eu não sei que estão chegando, mas vão chegar a cada minuto, eu tenho que investir nessa minha capacidade de adaptabilidade, nessa capacidade inata de gerir a mudança, de lidar com a mudança. Para fazer isso, sabe qual é o caminho? Conhecer gente diferente, conhecer idiomas diferentes, aprender a tocar um instrumento, ir morar em outro lugar, fazer caminhos e rotas diferentes, aprender a dançar, ler, aprender outro idioma, ou seja, se expor, interagir, se conectar, é isso que vai me ensinando e para o meu cérebro, lembra que eu falei que eu sou um consolidado de aprendizados?
vai ensinando para o meu cérebro outros caminhos, outras possibilidades. E, de um ponto de vista físico, o nosso cérebro, ele cria novas conexões, que são axônios, né? Ele cria mesmo dentro dele essas conexões e que, se você pratica mais vezes, vão solidificando como conhecimento. Então, a resposta é, eu tenho que estar investindo na minha adaptabilidade, já que eu não sei qual adaptabilidade eu vou precisar. Faz sentido? Perfeito. Total sentido. Aonde é que entra aí a suma importância, talvez norteando tudo, ou quase tudo, que é a inteligência emocional, Sandra? Ótima pergunta. A inteligência emocional parece um bicho, né? É, Ou seja, uau, o que é isso? A inteligência emocional, né, que é muito trazida, na verdade, eu gosto até de chamar de amadurecimento emocional, que é uma visão do Carl Rogers, que é um psicólogo também humanista, e que é assim, como é que eu amadureço, desenvolvo as minhas emoções. Todos nós, seres humanos, temos emoções, são mapeadas aí no mundo 5 emoções básicas ou primárias, que é a raiva, medo, nojo, enfim, agora eu não vou lembrar todas de cabeça, né? Raiva, medo, enfim. Essas emoções, se a gente olhar aqui no Japão, a raiva é raiva, o nojo é nojo. Mesmo com a nossa diferença étnica, a expressão, inclusive, é a mesma. Então, todos nós sentimos raivas. Agora, o que acontece que eu te ataco e você não me ataca na mesma situação? É o quanto eu aprendi a lidar comigo mesma. Lembra que eu falei do autoconhecimento? Não é uma questão etérea para ser uma pessoa zen. É para me conhecer e entender o que me irrita no Daniel. O que o Daniel falou que eu tenho vontade de agredi-lo. Não é sobre o Daniel, é sobre mim. Isso é inteligência emocional, isso é amadurecimento emocional. Eu posso resolver o mesmo problema de 2 formas, indo para a briga, ou tratando mal, ou negociando. O Cortella fala muito de conflito e confronto, né? Ele fala o conflito é bom, o confronto não. O conflito é a gente discordar, e é ótimo. O confronto é a gente brigar porque eu não respeitei o outro. Então, o amadurecimento emocional é sobre liderar a si mesmo. Como eu controlo a minha raiva, como eu controlo... Eu tenho medo de lagartixa, olha que coisa louca. Você tem medo de lagartixa? Você tem medo de quê? Não. Medo de cobra. De cobra. Tem horror a cobra. Também tem, e você? Eu cobro com certeza. Cobra com certeza, mas de lagartixa vocês não têm. Não tem. Não. Parece uma lagartixa, eu tenho medo, eu posso dar um escândalo aqui, subir na cadeira, gritar, que é o que eu tenho vontade de fazer, literalmente, ou posso me controlar para não fazer tanto vexame. O nome disso é controle emocional. E quando você, ou inteligência emocional, entende quais são os seus limites, o que te altera, o que te faz feliz, e você também aprende a controlar e aprender de novo. É terapia, é autoconhecimento, é mentoria, é relacionamento com pessoas diferentes e situações adversas, mas com essa consciência de que, puxa, olha, isso aqui eu estou reagindo por causa desse meu desconforto. É quando a gente amadurece. Você sabe um amiguinho na escola, vocês têm filhos tão grandes, mas na escola, aquela fase ali do pré do jardim, tem um que sempre morde, não tem? Tem um Guilherme. Na escola da minha filha era o Guilherme. Todo dia o Guilherme mordia a Maria Isabel. Todo dia. Uma gracinha. Por que o Guilherme mordia? Porque ele não sabia se comunicar. A criança, nessa fase, ela morde porque ela não sabe falar, estou com raiva. Ô Maria Isabel, você me irritou. E ela deve ter irritado. Olha só. E ele sai como culpado porque ele mordeu, né? Claro. É isso que acontece nas empresas. Quando um líder é desrespeitoso, quando um amigo, um par de trabalho te agride. Por quê? Porque ele não soube se comunicar. Então, a comunicação também é uma soft skill, é uma competência emocional. Então, fala, Daniel, não gostei da sua atitude comigo, eu me senti agredida. Eu posso falar assim, eu posso te falar um palavrão. Isso é inteligência emocional. Muito Sandra, legal. A gente está ficando mais próximo do fim, mas eu não posso deixar de explorar essa situação que você passou do burnout, né? Porque uma coisa é você já numa fase adulta, já profissional, chegar no burnout pelos fatores que você já falou aqui. Mas eu vejo jovens que ainda nem ingressaram no mercado de trabalho passando por esse mesmo problema. Como é que você avalia essa situação? Cada vez mais é comum, né? Esses jovens, inclusive, entre o final da faculdade e o início na carreira no mercado de trabalho. Olha, eu acho que tem 2 fatores aqui. O primeiro fator é que esses jovens não têm vergonha de falar que estão inseguros, depressivos ou burnoutados.
Eles podem falar hoje. Se a gente falasse isso um tempo atrás, a mimimi. A própria geração milênio, lá, Y, foi chamada de geração mimimi muitas vezes. Esse é o fator 1. Ou seja, hoje a gente aceita já as pessoas falarem um pouco mais sobre elas. Teve um outro fato, que uma questão de comportamento, a gente viveu numa sociedade que você tinha que levantar e continuar lutando. Né? Eu tinha que criar na minha carreira para poder ter uma perspectiva de vida diferente, para ajudar a minha família, para poder ter uma vida melhor, porque senão eu ia passar necessidade. Era essa a realidade. Então eu vejo isso também muito quando eu comparo a geração Z da favela com a geração Z da Faria Lima, que a gente chama em São Paulo, ou da minha filha, que hoje tem privilégio. Eles lá, eles têm também a tecnologia, têm um smartphone, mas eles não têm os recursos que a minha filha tem. Então, quando você tem dificuldade, escassez, a tua resiliência é maior. A tua forma de encarar o problema é uma forma de encarar assim, não tem jeito, ou eu encaro, ou eu não sobrevivo. Eu não posso simplesmente chorar, pedir para parar o jogo e pedir colo. Então, tem essa questão da resiliência, que é o que você vive do teu ambiente, te permitiu desenvolver, mas também tem essa questão que eu acho ótima, que as pessoas hoje podem falar a verdade, que estão inseguras. Você vai fazer uma palestra, você fica nervoso? Fico. Antigamente eu falava que eu não ficava. Tenho expectativa, será que vão gostar? Será que eu vou falar tudo o que eu precisava? Então, o mundo está sendo um pouco desmascarado. Agora, será que a gente está pronto também para isso, né? Para lidar com a verdade? Sandra, infelizmente a gente passa rápido, né, Pompeu? Pois é. E eu tenho que perguntar para ela, Pergunte antes aí. de você encerrar, Dandã. E é uma pergunta que a gente faz aqui, até porque o Plano Business, ele é focado em pessoas que inspiram e que impulsionam negócios. E eu queria saber quem te inspira, ou o que te inspira. Olha, o que me inspira é a possibilidade de fazer mudança. Eu não aceito certas coisas, eu não aceito a pobreza, eu não aceito a desigualdade, eu não aceito a exclusão. A exclusão dói. Meu burnout, eu me senti excluída, foi isso que me doeu, dói fisicamente. Quem me inspira? Muita gente. A minha filha de 17 anos me inspira. Meu filho de 30, claro, tem defeitos. As minhas ex-lideranças, muitas me inspiram. Tem muitas que eu não me inspiro e eu não copio. Mas tem muita gente e, de novo, ela não é completa. Ela me inspira em uma característica, não por inteiro. Porque nem eu, ninguém é inteiro, ninguém é completo. E aí a gente tem que aprender assim, o que cada um de nós tem que legal. Puxa, olha que legal que ele fez. Posso aprender? Posso copiar? Não ia ser bom para mim? E a gente buscar cada dia ser um pouquinho melhor do que ontem. Dá para ser, né? Muito bacana estar aqui com essa edição incrível, Fantástico, com meu amigo. Aprendizado pra gente, ainda. Não, Pra mim uma também. inspiração total. Ainda mais estar aqui com meu amigo Pompeuzinho, né, nesse bate-papo incrível, super inspirador, com essa liderança feminina, que é a Sandra Diofi, né? Nesse evento muito bacana, que é o Café com RH da Unimed Fortaleza. Por favor, Sandra. E eu queria fazer, já pegando teu gancho, um comentário. Eu me senti extremamente acolhida. O seu time, o time Unimed aqui, que me acolheu do apoio, desde o primeiro contato. Não foi uma coisa profissional. Foi um carinho, foi uma atenção, foi um jeito de olhar, foi um jeito de acomodar, que só demonstra para mim, eu não conheço, né, a Unimed, estou conhecendo hoje, a Unimed Fortaleza, que a cultura é uma cultura acolhedora e que a liderança está fazendo um trabalho bacana. Então, eu acho que toda empresa deveria ver isso. Será que o meu profissional está tratando bem o meu cliente, ou quem está chegando, ou o parceiro? É aí que a gente vê a cultura, na prática. Então, parabéns. Muito bacana esse detalhe, feedback, né? É o detalhe que faz a diferença. Esse sentimento, né? De verdade. Uma coisa muito genuína, né? Muito genuína. Enfim, a gente convida as pessoas, né, o público, a se inscrever no canal do YouTube da Unimed Fortaleza e acessar lá os episódios incríveis do Plano Business, né? E também tem disponível o Plano Business no Spotify, Amazon Prime e nas demais plataformas de streaming da Unimed, assim, da Unimed Fortaleza. Prazer enorme. Super prazer. Como obrigada. falou o Pompeuzinho, uma liderança, um papo inspirador da Sandra Diofi
com a aula aqui de condução de pessoas e sentimentos. Popeu, até a próxima, meu Até a amigo. próxima. Até a próxima. Alegria ter aqui a Sandra conosco. Obrigada, foi um prazer.